Seja bem-vindo ao canal Corte dos Famosos. Nesse corte, você vai acompanhar uma entrevista do biógrafo dos Trapalhões, Rafael Spaca, contando tudo sobre a briga envolvendo a esposa do Renato Aragão e o humorista Mussum. O link para a entrevista completa você encontra na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos pela presença. Não se esqueça de fazer a sua inscrição para ajudar o canal. E agora, vamos para o corte. Lília Aragão, mulher de Renato Aragão, teve uma forte briga com Mussum no bastidor de Os Trapalhões e teve reação, diz o biógrafo do grupo. Conhece o biógrafo do grupo? Mas eu não tinha visto essa notícia, é a primeira vez, juro, que eu tô vendo essa repercussão. Tem, isso Sim, daí repercutiu também. Eles brigaram. Assim, ninguém gosta da Lilian, cara. Uhum. Ninguém gosta dela. Ninguém. Se você olhar assim, ela é tretada com a irmã dela. Dentro da própria família ela tem problema, então? Que trabalhou na RA e saiu brigada. Eu já contei essa história também, várias. Laís Taranto, a irmã dela. Tretaram. Essa história aí, cara, daria um documentário à parte. Só esse episódio. A briga, por que ela saiu da RA Produções. Isso daria um documentário. Sempre foi assim, antipática, tratou mal, e o sucesso, né, a grana, subiu a cabeça dela. Então ela se acha assim, incrível, sabe? Uma pessoa... O que ela é, cara? O que essa mulher fez? O que essa mulher produziu? Ela só assim, trouxe a chegada dela. É o início do declínio do Renato Aragão. Do grupo. Assim, o grupo já estava em declínio. Mas assim, se você olhar, cara, assim, o Renato tinha histórias, de que foi arrogante, foi uma série de coisas. Mas com a chegada da Lilian, cara, isso se acentua e ganha uma proporção que é incrível. Assim, é uma coisa... Tem vários processos em segredo de justiça que, assim, se você olhar, e eu sei, cara, que assim, é absurdo. Se um dia alguém tiver acesso a isso, cara, vai, assim, se assustar com o nível de maldade, de crueldade dessa mulher, né? E também do Renato Aragão, porque não dá pra isentar o cara. Certo. Jogar tudo. Ele é um velhinho, tadinho agora, mas há pouco tempo atrás... Porque tem uma frase que me falaram e eu acho que é verdade. Falaram assim, o Renato jamais faria maldade pra alguém, mas ele adora que alguém faça por ele. Tá. E ela faz isso por ele. Então, assim, são vários os processos, vários. Segredo de justiça. Daí você falou assim, por que eles... Como que a fonte secou? Por muitos acordos que eles fizeram, cara. De cagada, de erros, de coisas sacanas que eles fizeram com muita gente que tava do lado deles. E eles puxaram o tapete, sacanearam e fizeram uma série de coisas. Aí tiveram que fazer acordo e pagar uma grana violenta. Então, assim, isso também é uma coisa que é fácil. Fácil assim, não dá pra... Segredo de justiça não é fácil acessar. Mas... eu sei de muita coisa, cara, que eu nunca contei e não vou contar porque eu teria que ter esses documentos. Certo. Não tenho, viu, Lira? Fica tranquilo. Mas eu sei, cara. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, sabe? São muitas coisas que, se você, assim, souber o comecinho, cara, você fala assim, puta, eu desisto de... Pois, Spaca, você acha que depois que o Renato morrer, essas coisas começam a aparecer? Porque as pessoas acho que vai ter, assim, voltando só pra terminar esse caso do Mussum, tanto o Dedé sempre foi um cara muito gente boa, tal, nunca foi muito assim, mas ela foi, tipo, fazer lá atrás, né, com o Mussum, que faz, por exemplo, com o Dedé. O Mussum colocou ela no lugar dela, né, e, cara, falou um monte pra ela. Eu não vou repetir, acho que eu já falei isso em algum lugar, mas falou um monte pra ela, falou, eu sei de onde você veio, eu sei quem você é oportunista, uma série de coisas, falou um monte pra ela. Oportunistas. Né? E aí ela, eles romperam, né?
eles romperam. E logo, pouco tempo assim, depois, Mussum infelizmente falece, né? Mas ele não gostava nem um pouco dela, né? E uma coisa assim que me incomoda, cara, que eu vejo, né? Que a família, tanto do Mussum, do Zacarias, do próprio Renato e do Dedé, deviam dar mais, como posso falar, cara, mais valor pro meu trabalho. Tá. Porque assim, são coisas que eu falo, eu não sei como eles ficam do lado dessa mulher. Porque você De fala todas muitas as coisas que eu falo, em defesa cara, deles. É assim, cara, sacanagem que fez, um sério. E ficam ainda, cara, do lado dela. Assim, eu disse, eu não vou falar mais dela, e acho que assim, missão cumprida, eu já mostrei para as pessoas quem que ela é. As pessoas hoje têm uma ideia, né, do que é a Lilian Aragão. Não vou ficar falando mais dela, não vou gastar mais energia com ela. Ela tinha, eu já falei isso aí, dentro da própria casa, lá com os funcionários, com as pessoas que conhecem, habitam ao ao redor dela, enfim. O apelido dela era Demônia, cara. É Demônia, né? Não é, continua sendo Demônia. Ela fez um monte de sacanagem com um monte de gente que fazia trabalho pra prejudicar as pessoas. Eu contei isso aqui também lá no... Trabalho? Que tipo de trabalho? Fazia trabalho... Trabalho espiritual, né? É mesmo? Isso também? Ah, que coisa. O termo não sei se isso é politicamente correto ou não. Na verdade, não sei se for. Desculpa, que é magia negra, né? Coisas nesse Gente, nível, caramba, assim, chega nesse com a nível. mãe Michele. Mãe Michele de Oxóssi. Ô, louco. Isso me surpreendeu. Não sabia disso. Sei que vou... Essa mãe Michele vive do lado dela também. E é uma grana, viu? Também, por conta dessas coisas... Por coisa disso que a fonte vai secando. Por causa de pagar essa... Porque não são coisas baratas. Esse tipo de trabalho não é barato. Não é? Inclusive, a Juliana, cara, uma vez comentou com uma pessoa que ela fez isso com ela e com a namorada dela. Caramba! E a namorada dela quebrou o pé, cara. Nossa. Não sei se foi coincidência ou não sei pra quem acredita nessas coisas, mas aconteceu. Desses casos, assim. Dona Lígia, é só ele que tá falando, tá, Dona Lígia? Eu tô aqui só ouvindo. Lilian. Lilian, Dona Lília, porque ela assiste. Eu sei que assiste. Tudo onde você vai, ela assiste. Então, Dona Lília... Ela me acompanha, tem conta fake que me segue, eu sei disso tudo. Dona Lilian, por favor, a senhora, se for ver meu perfil, vai ver que não precisa de macumba pra me... Olha, que as coisas já não tá fácil, Dona Lilian. Então, é ele que tá falando, eu tô só ouvindo e reagindo, tá? Tinha a questão salarial, o Renato realmente recebia mais que os outros 3, mas era o cara que sentava na mesa para negociar com o Boni, renovação de contrato, uma série de coisas e tal. Ele tinha um trabalho muito maior que os outros 3. Então era justo que ele ganhasse mais que os 3. A questão toda, a briga, foi por conta mais da porcentagem na área de cinema. Ele tinha um lucro, que a gente descobriu no filme, realmente absurdo. Uma coisa assim, diria até vergonhosa, humilhante até. E os outros 3 queriam reverter isso. Falaram, não dá pra viver com isso. E aí E tinha uma questão também artística. O Dedé queria dirigir filme, queria ter e eles queriam ter uma participação maior em aparição. Se você olhar os cartazes, a maioria é o Renato, o Renato sempre está em grande destaque, os outros 3 estão assim e tal. Então tinha uma questão o Renato que pegava da vaidade, filme, da vaidade, das melhores piadas, uma série de coisas. E aí eles conseguem dobrar a participação deles, tipo, que era ínfima. Mas o dobro de pouco, continua sendo pouco, mas é o dobro. Mas eles, o que eles fizeram? Falaram, putz, melhor que nada. Aceitaram. E depois você vê que o Dedé passa a dirigir alguns filmes e eles começam a ter um destaque maior no programa, enfim, uma série de coisas. Melhorou. A relação verdadeiramente melhora nesse período entre eles? Não melhora. Não. É a relação comercial, só que profissional. Eles
foram obrigados a voltar por conta disso. Todo mundo Porque, ia assim, perder dinheiro se tivesse separado. é ruim com o cara, pior é sem o cara. Então eles aceitaram. Quem faz essa mediação é o Beto Carreiro. O Beto Carreiro marca um jantar com eles, sem nenhum saber. Os 4, o Beto Eles- Carreiro e o Faísca, todo eles- mundo ali na mesa. Eles se encontram e começam a conversar. Fala, puta, vamos parar de briga, não sei Com o o quê. chicote na mão aqui, ó. Vamos lá, vamos conversar. Vamos ficar de bem ou não vamos? E aí eles ficam de bem ali e tal. Mas tem essa ruptura, assim. O que era antes para o que foi depois nunca foi mais o mesmo, assim. O próprio Ferrugem fala isso, que era uma relação mais fria, mais distante. Os grandes amigos ali eram o Dedé e o Mussum. O Zacarias se dava bem com os outros 3, mas ele era um cara mais na dele. O estilo de vida dele era ficar na casa dele, cuidar das plantas, ler. Ele não era um cara tipo, vai ter uma festa ali. O Zacarias era mais artistão mesmo, né? Era um cara meio que ermitão, sabe? Ele queria ficar na casa dele, ele não queria muito festa, essas coisas tipo que o Renato e o próprio Dedé gostavam da alta sociedade, sabe? De coquetel, de essas festas de celebridade, sabe? Vem conhecer meu apartamento, não sei aonde e tal. Essas coisas que Essa coisa global. que hoje chamam de networking, né? O Renato fazia isso muito bem. O próprio Dedé também gostava de sair e tal. O Mussum já era uma questão mais de fazer churrasco com a família. E o Mussum e o Dedé eram vizinhos, então eles eram grandes amigos. Um frequentava a casa do outro e tal. Então eram 4 estilos, quase 4 cabeças diferentes, mas a grande amizade ali era Dedé e Mussum. Os outros 4 tinham ali uma relação de trabalho e tal, mas amigos assim não foram depois desse período. Tanto é que o Zacarias já estava pensando, antes de morrer, em parar ou dar uma freada no ritmo de trabalho. O declínio, eu entrevistei o Boni para esse meu livro que eu te falei. O Boni acho que é em 89, quando eles começam a ter aquele programa com plateia e tal. Tá, que aí fica ruim mesmo. Fica meio aí esquisito, né? Aí é a fase do Didi com o extintor. Sabe? Que todo programa ele entrava com o extintor atrás de alguém. Como é que Fazia mais graça pra plateia do que pra quem tava assistindo. Exatamente. Atrapalhadas e confusões no final da turma do Didi. Os caras gravavam pra ter o bloco final, que era os erros de gravação. Então você via que ali os caras estavam fazendo, errando de propósito, sabe? Pra forçar a piada. Já tava tendo um declínio, os filmes já não estavam tão legais assim. Tinha uns filmes bem fracos. Nesse período começa uma produção bem ruim dos filmes, falta de criatividade. O que é normal ter esse declínio criativo e tudo mais. Se você vê tanto tempo trabalhando, é normal que você tenha uma curva. Demorou até, né? Sim, demorou muito tempo no auge. Demorou. E aí, em março de 90, quando eles estavam para fazer a nova temporada dos Trapalhões, o Zacarias morre e fica todo mundo perdido. E eles tentam se reinventar, fazendo outros quadros, outras possibilidades, que é aquele Trapatudo, o Hotel, Agência, a Vila Vintém, que é uma coisa. E o elenco que eles escolhem é um elenco ruim. Começa. Conrado, Andréa Sorvetão. E começa a colocar muito de escanteio. Dedé, Mussum, Tião Macalé, Carlos Kurt. São figuras emblemáticas. Vão começar a encostar. Né? E vem aquela Tina, né? Aquela menina. A menininha lá que era. Que é uma outra pegada. Então, por isso que eu falo, com a morte do Zacarias acabou os Trapalhões. Depois daqui é uma outra coisa que eu entendo, assim, que eles vamos tentar ver até onde que vai. Vamos tentar espremer esse negócio aqui para ver onde dá. Acho que a Globo não tinha uma ideia ainda do que poderia colocar no lugar dos Trapalhões. Acho que também tinha uma dívida de gratidão com eles por tudo que eles fizeram ao longo dos anos. Mas não ia durar muito, não. Tanto é que depois que o Mussum morre, de fato... Eles ficam um tempo sem gravar, né? E depois tem reprise e tal. As reprises são muito boas, né? Tanto é que você vê... Eles sempre colocam reprise e dava uma audiência absurda. No final dos anos 90... domingo por muito tempo. Eu conheci, né? Como eu sou de 86... Você deve ter assistido as reprises no horário do almoço, não foi? Horário do almoço domingo. Eu não perdia. Todo domingo eu assistia.
E eu sou doente em Trapalhões até hoje por conta disso, que eu assistia todo domingo. E as reprises não eram repetidas entre elas, né? Então, tinha muito material novo, então, cara, todo domingo era um negócio diferente. E era muito legal. Animal, cara. Era sempre foi Se você for ver, eles eram tão audaciosos. Naquela época tinha o padrão Globo de qualidade, né? Que o Boni implementou. E eles brincavam com isso, né? Tinha lá o martelo, ele falou, isso aqui é de isopor, ele batia. Esse telefone aqui, ele fala, telefone sem fio. Tudo. Então ele mostrava, escancarava que aquilo era um cenário. Era muito bom. Eu gostava quando ele pegava os livros cenográficos, que era capa com capa grudada, era um bloco desse tamanho, só das lombadas. E ele pegava, vou ler um livro aqui, ó. Vou ler, é bom que eu leio todos de uma vez. Isso aí. Não, e pra fazer isso era muito difícil. Cara, eles tinham lá um roteiro, mas ele toda hora ele quebrava o roteiro. Ele do nada pegava e emendava uma outra coisa. Se os três não tivessem muito esperto, eles caíam. Você vê que tinha coisa que eles estavam conversando assim, de repente ele mudava completamente do roteiro e os caras conseguiam ainda fazer aquilo render. Não, o Renato teve uma época que quis montar os Trapalhões sem os Trapalhões. Não teve isso. E ele pensou no... Foi na separação, né? Eles se separaram em 83. E aí ficou esse boato e tal. Hoje até contei que durante essa separação, Dedé, Mussum e Zacarias, eles fizeram um piloto no SBT. Chegaram a gravar eles gravaram? Isso eu não sabia. Corria o risco deles irem pro SBT. E aí nessa época, o programa ele começou a ganhar reprises, né? E depois acabou as reprises. Aí eles foram deslocados para um outro programa, o Dedé, Mussum e o Zacarias. Não vou lembrar aqui o nome. E aí o Renato falou, é o seguinte, a gente não vai voltar, então eu vou colocar... Ele pensou na Regina Casé. Regina Casé, cara. Zilda Cardoso e o Sérgio Malandro. A Zilda Cardoso é a Catifunda, você sabe, né? Sim. E o Sérgio Excelente. Malandro... Não. Excelente. Zilda Cardoso... Ele ia ter duas atrizes foda, que Regina Casé é boa atriz também. Não sei pra humor, confesso. Não, pra drama eu sei que ela é fodida, cara, mas pra humor não sei. Não, pra humor, cara, TV Pirata. A Regina Casé fazia TV Pirata. Não sabia. E, cara, alguns quadros clássicos do TV Pirata é com a Regina Casé. Ela é excelente fazendo humor também. A maioria conhece ela como apresentadora. Exato. Mas assim, ela é uma grande atriz, cara. Eu, Tu, Eles, ela fez. Os Sete Gatinhos, do Neville de Almeida, ela fez, cara. Ela é daquele tipo de artista, cara. Eu acho ela uma atrizaça. Não, ela é aquele tipo de atriz que se ela fizer drama, você vai chorar pra cacete com ela. Mas se ela resolver fazer humor, é que agora ela não... Há muito tempo ela não faz nada de humor. Teve uma novela que ela fez, cara, que ela imitava a Tina Turner, cara. Cambalacho. O quadro dela era um quadro cômico, assim, né? Cara, era ótima atriz. Era um quadro de humor dentro da novela, praticamente. Porque ela fazia... sketch dentro da novela. Era praticamente isso. E foi um personagem na novela que foi crescendo, que marcante demais. Virou um fenômeno do tipo ela fazer show como a personagem, sabe? Porque tipo as empreguetes modernas. Eu não lembro o nome da personagem, porque é um dos personagens icônicos, assim, da televisão. Da televisão, porque era Tina Pepper. Uma coisa Tina assim. Pepper era o nome. Era uma cover da Tina Turner, sabe? A Tina Turner no auge, ali também, anos 80. E ela fazia a Tina Pepper, que era... teve até um programa recente que eu falo 2, 3 anos atrás. Recente, 92. Mas teve um programa recente que recriou a Tina Pepper num especial, alguma coisa, pra homenagear a Regina Casé. E foi muito engraçado, muito divertido. Ela produzia que eu era fanático, comprei até o DVD, um programa chamado Um Pé de Quê, que ela contava a história da árvore, cara. Que coisa fabulosa. Isso era do TV Futura, cara. Sabe? Canal Futura. Canal Futura, sabe? Cara, eu assisti esse programa também. Cara. Quer dizer, ela é um nome, o pai dela foi diretor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Geraldo Casé. Né? Então, assim, ela tem uma história na televisão, uma grande artista. Mas não sei se daria, acho que ela tinha que... Ela fez aquela comédia da vida privada também, se eu não me engano. Fez alguma coisa, acho que fez. Ela fez muita coisa no humor. Então, mas é aquele negócio, pensa.
Zilda Cardoso, ok. Atriz excelente, humorista excelente. Assim, Ótima atriz, ótima humorista. atriz, ótimo, Então- sabe, legal. Regina Casé, ok, diferente, legal. Mas na Agora, época ele Sérgio pensou Malandro. isso. Agora, Sérgio Malandro, cara. Sérgio Malandro com o Didi Mocó, sabe? O que nós... A gente aqui dá Mas testemunho eles de gravaram, né? livramento. Nesse mesmo ano, ele gravou com o Renato a Arca de Noé, o filme solo do Renato na separação. Mas um o cara, filminho... o Sérgio Malandro tá lá. Mas a um Xuxa filme- faz uma participação especial. Um filminho, 1h30 passa, ô Spaca. Agora, todo domingo na tua casa... Todo domingo é um com extintor de um E o lado, outro outro com salsifufu iê-iê do outro. Não. Ah, mas ninguém Não, aguenta, né? Pelo amor Eu de Deus, gosto do do que Sérgio nós Malandro. lembramos? Pelo amor Não, de também Deus. gosto do Sérgio Malandro. Serrinha é de doido, não tem a menor condição. Exatamente. Teve mais alguém que teve pra fazer parte do... Foram esses 3 nomes especulados na época, né? Saiu até no jornal e tal. Enfim, foi um período que eles se separaram, que foi uma coisa assim que naquela época causou um puta alvoroço, né? Imagina, você vê uma coisa que estava consolidada, né? Era manchete de Aparentemente jornal, né, cara? consolidada ali, você vê a ruptura, foi um choque para todo mundo, né? Eu queria que você falasse da importância total do Beto Carreiro na carreira deles, assim, como um todo. O Beto Carreiro era um agente dos caras, sabe? É um cara que costurava um monte de acordo. Os Trapalhões no Reino da Fantasia, por exemplo, é filmada no Beto Carreiro World. Ele era oficialmente agente? Não era oficialmente. Ele prestava tipo, como se fosse um freela, sabe? Então o que ele fechava, ele pegava uma parte. Então ele costurava muito acordo comercial, consultoria empresarial. Ele era um cara que estava ali naquele ambiente. Ele tinha essa visão de mercado que ajudou muito os caras depois com um monte de licenciamento de produto. Você vê, tinha coisa da Trapalhões com a Pepsi, com a Danone, Calói, com uma série de coisas. Ele ajudava muito, ele tinha um escritório que tratava disso. E é um cara que é pouco... Pelo Brasil, né? É pouco falado, né? Puta cara, personagens pra um pensar, artista, né, né, cara? Olha o que esse cara fez. Montou um parque temático, cara. Uhum. De onde... Você tem informação de onde que ele veio, assim? Como é que ele chegou a criar um parque, cara? Era um Ele era do desejo circo, dele. não era? Era de circo, né? O Dedé conta que conheceu o Beto Carreiro já pequenininho, né? Porque o pai ia fazer circo e tava lá o Beto Carreiro. O Beto Carreiro abrigava a família do Dedé em algumas ocasiões. Então, um cara que já vem há muito, né? Com essa ideia de cowboy brasileiro, enfim, com essa temática, com essa veia circense. E foi um cara que tinha um tino comercial, um empresarial muito grande. Então ele pensava muito lá na frente. Ele também foi quem criou o Comando Maluco, e uma época que o Dedé tava Ele no tava ostracismo tava com ali, isso. ele trouxe o Dedé de volta, né? Ele tinha esse projeto, ele tinha oferecido pro Silvio Santos. O Silvio Santos, assim, a priori não ficou muito entusiasmado. Aí ele lança o nome do Dedé e falou, pô, com esse cara aqui rola. E aí lança o Comando Maluco. E ele, você vê que louco, foi na época que o Renato tava já na Globo, fazendo lá aquela, não sei se era a Turma do Didi, tinha outro também, um nome lá. Teve 2... Teve a Vila... tinha um outro nome. Puta, era... Mas já é a fase Renato... Solo, que assim, que ele... Conrado e Sorvetão. Não é foi dessa com época? O Jacaré... Marcelo Augusto. Jacaré. Nossa. Pega, eu gostava desse André time. Segatti. Essa turma. E aí ele não chama o Dedé. Ele falou, não, o Renato falou assim, eu quero fazer uma coisa que não tem a ver com uma relação com os Trapalhões, mas tudo que você olhava ali, o elenco de apoio, falou, não, esse aqui é o esse Dedé, aqui tá esse fazendo aqui é o Mussum, Dedé, esse aqui é o Zacarias. Né? E aí ele ficou magoado com o Renato. Essa é a segunda grande briga deles, porque aí eles começam de novo a um falar mal do outro na imprensa. E aí o Silvio Santos enxerga isso, falando, se eu colocar o Dedé no Comando Maluco, eu crio uma rivalidade aqui na televisão. Fico o Renato de um lado, o Dedé do outro.
e vamos duelar. E aí começa isso, foi um estouro, assim, tipo... E aí o comando maluco bate muitas vezes no Sim. Didi, né? Sim. É.